O poder do pensamento positivo. Guia prático para a solução dos seus problemas diários. De Norman Vincent Peale. Introdução. A finalidade deste livro é sugerir normas e dar exemplos que demonstrem não haver necessidade de você se deixar vencer por coisa alguma, podendo assim manter paz de espírito, melhor saúde e constante fluxo de energia. Em resumo, você poderá levar uma vida feliz e satisfeita. Disso não tenho dúvida alguma, pois tenho observado inúmeras pessoas aprenderem e seguirem uma norma de conduta simples que lhes tem proporcionado em suas vidas os benefícios acima. Tais asserções, que poderão parecer extravagantes, baseiam-se em demonstrações observadas na experiência humana. Realmente, muitas pessoas se deixam vencer pelos problemas da vida cotidiana. Passam os dias lutando, talvez até mesmo lamuriando-se, sob o peso de um penoso ressentimento para com aquilo que consideram a má sorte que a vida lhes reservou. Em certo sentido, poderá haver tal coisa como a sorte nesta vida, mas existe também um espírito e método pelos quais poderemos dominar e mesmo determinar essa sorte. É lamentável que as pessoas se deixem vencer pelos problemas, cuidados e dificuldades da existência, o que não deixa de ser completamente desnecessário. Ao dizer isso, certamente não ignoro nem mesmo menosprezo as dificuldades e tragédias do mundo, mas também não permito que elas predominem. Você poderá deixar-se dominar pelos obstáculos a ponto de eles o escravizarem e se tornarem os fatores dominantes. Sabendo como afastá-los do espírito, recusando-se a tornar-se mentalmente subserviente a eles e canalizando a força espiritual pelos seus pensamentos, você poderá sobrepujar os obstáculos que comumente poderiam esmagá-lo. Pelos métodos que delinearei, não haverá lugar para que tais obstáculos se interponham para destruir-lhe a felicidade e o bem-estar. Você apenas será vencido se quiser. Este livro lhe ensinará como não querer ser derrotado. O objetivo deste livro é direto e simples. Não há nele pretensão de oferecer lavores literários e tampouco demonstrar quaisquer conhecimentos desusados da minha parte. Foi escrito com o único fim de auxiliar o leitor a conseguir uma vida feliz, satisfeita e digna. Creio inteira e entusiasticamente em certos princípios realmente eficientes, que, se praticados, proporcionarão uma vida vitoriosa. É meu alvo expô-lo neste volume de uma maneira lógica, simples e compreensível, a fim de que o leitor possa aprender um método prático pelo qual chegue a construir para si, com a ajuda de Deus, a espécie de vida que deseja no âmago de seu coração. Se você ler este livro com profunda atenção, absorvendo cuidadosamente os seus ensinamentos e se praticar sincera e persistentemente os princípios e fórmulas nele expostos, irá experimentar extraordinária melhora em si mesmo. Usando a técnica nele delineada, poderá alterar ou modificar por completo as circunstâncias em que agora vive, passando a dominá-las ao invés de ser dominado por elas. Suas relações com as outras pessoas tornar-se-ão melhores. Você será bem-quisto. Apoderando-se de tais princípios, gozará uma nova e agradável sensação de bem-estar. Poderá atingir um grau de saúde que até então desconhecia e experimentar novo e inefável prazer na vida. Tornar-se-á uma pessoa mais útil e verá expandir a força de sua influência. Como posso ter tanta certeza de que a prática desses princípios produzirá tais resultados? É muito simples. Durante muitos anos, na igreja do Colégio de Mármore da cidade de Nova York, ensinamos um sistema de vida criadora baseado numa técnica espiritual, anotando cuidadosamente sua atuação na vida de centenas de pessoas. O que faço não é uma série especulativa de asserções extravagantes, pois tais princípios operaram de modo tão eficiente durante tão grande período de tempo que se encontram agora firmemente estabelecidos como uma verdade documentada e demonstrável. O sistema delineado é um método aperfeiçoado, realmente extraordinário,
para se viver feliz. Em meus trabalhos escritos, inclusive vários livros, em meus artigos que semanalmente aparecem em quase uma centena de jornais, no programa para as estações de rádio que venho fazendo há mais de 17 anos, em nossa revista, o Guideposts, e nas palestras em dezenas de cidades, tenho ensinado esses mesmos princípios científicos, porém simples, para se obter a saúde e a felicidade. Centenas de pessoas os têm lido, escutado e praticado, e os resultados têm sido invariavelmente os mesmos: vida nova, nova energia, aumento de eficiência e maior felicidade. Como muitas pessoas me pediram que pusesse esses princípios em forma de livro, o que seria melhor para estudar e praticar, resolvi então publicar esse novo volume, sob o título de O Poder do Pensamento Positivo. Desnecessário acentuar que os poderosos princípios aqui contidos não são inventados por mim. São-nos dados pelo maior mestre que já viveu e ainda vive. Este livro ensina a religião aplicada. É um sistema científico de técnica prática para se viver feliz e que surte efeito. Norman Vincent Peale. Capítulo 1. Tenha confiança em si mesmo. Tenha confiança em si mesmo. Tenha confiança em suas aptidões. Sem uma confiança simples, porém sólida em sua própria força, você não poderá ser coroado de êxito nem ser feliz. Terá, porém, sucesso se tiver a necessária confiança em si mesmo. A sensação de inferioridade e de inaptidão costuma intervir na materialização de nossas esperanças. Mas se tivermos confiança em nós mesmos, atingiremos nossos objetivos. Dada a importância dessa atitude mental, este livro auxiliará você a ter fé e a libertar a sua força interior. É contristador notar o número de pessoas que se veem prejudicadas e infelizes em virtude desse mal que popularmente se designa por complexo de inferioridade. Mas você não tem necessidade alguma de saber desse mal. Você pode vencê-lo mediante certas medidas, podendo desenvolver em si mesmo uma fé criadora, uma fé que justifica. Após falar perante uma convenção de homens de negócios no auditório de uma cidade, estava eu ainda no palco cumprimentando algumas pessoas quando se acercou de mim um homem presa de viva emoção. Perguntou-me se podia falar comigo a respeito de uma questão importante que o atormentava. Pedi-lhe que esperasse até que todos saíssem. Quando isso se deu, fomos sentar-nos nos bastidores do palco. Estou nessa cidade para tratar de um negócio mais importante da minha vida, explicou. Se eu for bem-sucedido, será a minha felicidade. Se fracassar, serei um desgraçado. Sugeri-lhe que se acalmasse um pouco e não encarasse a questão sob um aspecto assim tão desanimador. Se fosse coroado de êxito, seria naturalmente esplêndido. Se não o fosse, bem, começaria novamente a vida. Falta-me confiança em mim mesmo, murmurou ele com desalento. Não tenho confiança em mim, nem creio que possa adquiri-la. Sinto-me deprimido, completamente sem coragem. Realmente, lamentou, sinto-me prestes a naufragar e dizer que estou com 40 anos de idade. Por que me vejo sempre atormentado por essa sensação de inferioridade, por essa falta de confiança e essa descrença constante? Ouvi sua conferência esta noite, o que o senhor falou sobre o poder do pensamento positivo, e desejo perguntar-lhe como poderei adquirir essa confiança em mim mesmo. Há certas medidas a tomar, respondi. Em primeiro lugar, é importante descobrir por que tem essa sensação de que não tem poder algum. Isso requer análise e levará tempo. Devemos sondar os males de nossa vida emotiva, do mesmo modo que o faz um médico ao procurar descobrir algo que fisicamente esteja mal. Não se pode fazer isso imediatamente nessa nossa curta entrevista de hoje. Talvez o seu caso exija certo tratamento para que se possa conseguir uma solução permanente. Contudo, a fim de que o possa auxiliar no problema que o preocupa, vou dar-lhe uma fórmula que surtirá efeito se a usar.
Quando estiver na rua, sugiro que repita certas palavras que lhe vou dar. Diga-as várias vezes depois de se deitar. Quando acordar amanhã cedo, repita-as 3 vezes antes de se levantar. Quando estiver a caminho para ir tratar do seu importante negócio, repita-as novamente 3 vezes. Faça-o com fé de que receberá força e aptidão suficiente para tratar do problema. Mais tarde, se quiser, poderemos analisar o seu caso básico. Independentemente do que poderá acontecer ao seguir esse estudo, a fórmula que lhe vou dar agora poderá afinal ser um grande fator na cura. Eis as palavras que lhe recomendei. Poderei fazer tudo com a ajuda de Cristo. Ele me dará forças. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Como o desconhecido não estava familiarizado com essas palavras, escrevi-as num cartão e mandei que as lesse 3 vezes em voz alta. Agora siga esse conselho. Tenho certeza de que tudo correrá bem. Ele se animou e quedou-se um momento em silêncio. Disse depois, muito comovido: "Está bem, doutor." Vi-o empertigar-se e mergulhar nas sombras da noite. Sua figura, a princípio desconsolada, parecia demonstrar agora, na maneira pela qual saiu, que a fé já estava operando no seu espírito. Comunicou-me posteriormente que aquela fórmula simples lhe fizera maravilhas, e acrescentou: "Parece incrível que umas poucas palavras da Bíblia possam fazer tanto bem a uma pessoa." Esse homem mandou fazer tempos depois um estudo das razões de suas atitudes de inferioridade, as quais foram eliminadas por meio de conselhos de ordem científica e observância de fé religiosa. Aprendeu a ter fé. Recebeu certas instruções específicas que deveria seguir. Essas serão dadas mais adiante neste capítulo. Adquiriu gradativamente uma forte, firme e razoável confiança. Não cessa de proclamar sua grande surpresa ao ver como as coisas lhe correm bem agora. Sua personalidade adquiriu um caráter positivo e não negativo, de modo que não mais afugenta o êxito, ao contrário, costuma atraí-lo para si. Possui agora verdadeira confiança em sua própria força. Há várias causas para a sensação de inferioridade e não são poucas as que se originam da nossa infância. O diretor de uma companhia consultou-me a respeito de um jovem a quem desejava promover. "Acontece, porém," explicou ele, "que não podemos contar-lhe certas informações importantes e sigilosas. É lamentável. Não fosse isso, falo-ia meu assistente na administração. O rapaz tem todas as aptidões necessárias, mas fala muito e, sem que seja esta a sua intenção, divulga questões de natureza particular e importante." Tendo feito uma análise, descobri que o jovem falava muito simplesmente devido a uma sensação de inferioridade, e para compensá-la, sucumbia à tentação de alardear o que sabia. Ligara-se a homens mais ou menos bem instalados na vida, que haviam cursado universidades e faziam parte de associações. Ele, no entanto, havia sido criado na pobreza, não cursara uma universidade e não era membro de associação alguma. Sentia-se assim inferior aos companheiros tanto em cultura como em posição social. Para fazer figura no meio deles e realçar seu amor próprio, seu subconsciente, que sempre procurava prover o mecanismo que compensasse, fornecia-lhe os meios para elevar o seu eu. Sabia o que se passava na alta esfera da indústria e acompanhava o chefe a conferências, onde encontrava homens preeminentes e ouvia importantes conversações de caráter particular. Relatava aos companheiros boa parte das informações que não deviam transpirar, com o propósito de fazer com que eles o admirassem e invejassem. Isso servia para aumentar o seu amor próprio e satisfazer seu desejo de ser reconhecido como um grande elemento. O chefe, um homem bom e compreensivo, quando percebeu a causa dessa característica de sua personalidade, fez ver ao rapaz as oportunidades a que suas aptidões poderiam conduzir.
Descreveu-lhe também como aquela sua sensação de inferioridade fazia com que não se pudesse contar com ele em assuntos confidenciais. Caindo em si e observando depois sinceramente a técnica da fé e das orações, o jovem veio a tornar-se um valioso elemento na companhia. Sua verdadeira força tinha se libertado. Posso, talvez, por meio de uma referência pessoal, ilustrar a maneira pela qual muitos jovens adquirem o complexo de inferioridade. Quando menino, eu era extremamente magro. Tinha muita energia, fazia parte do time de corredores nas competições esportivas, gozava de boa saúde e era bastante rijo, mas muito magro. Isso me atormentava porque não queria ser magro. Desejava ser gordo. Chamavam-me de magricela e eu não gostava desse apelido. Preferiria que me chamassem de gorducho. Sonhava em ser valentão, forte e gordo. Fazia de tudo para engordar. Bebia óleo de fígado de bacalhau, consumia uma grande quantidade de milkshakes, sorvetes de chocolate com creme e nozes, bolos e tortas, mas era como se nada adiantasse. Não engordava mesmo. Passava noites acordado pensando no meu físico e sofria com isso. Continuei a tentar ganhar peso até quase os 30 anos, e foi então que, inesperadamente, comecei a engordar a olhos vistos. A gordura começou a preocupar-me. Passara da conta. Finalmente tive que fazer uma dieta para reduzir o peso. Foi um sofrimento poder conseguir um corpo mais ou menos razoável. Em segundo lugar, para encerrar esta análise pessoal que estou expondo, para mostrar aos outros como opera esse mal, eu era filho de um pastor e ninguém se esquecia de lembrar-me esse fato. Todos os companheiros podiam fazer o que bem entendessem, mas ai de mim se tentasse fazer uma pequenina coisa qualquer. Lá vinha a crítica. Oh, você, um filho de pastor? Não queria ser filho de pastor, pois é de se supor que seus filhos devem ser a delicadeza em pessoa. Desejava ser conhecido como sendo um valentão. Talvez seja essa a razão por que os filhos de pastores adquirem a reputação de serem algo intratáveis. Revoltam-se contra o fato de terem que empunhar sempre a bandeira da igreja. Jurei que uma coisa jamais faria: a de tornar-me pastor. Acontece que eu descendia de uma família cujos membros, na sua totalidade, eram artistas e gostavam de fazer discursos, uma coisa de que eu absolutamente não queria ouvir falar. Costumavam fazer levantar-me em público para discursar, e nessas ocasiões eu quase morria de medo. Ficava mesmo apavorado. Isso faz muitos anos. De quando em quando sinto ainda algo daquela desagradável sensação de outrora, quando subo a uma tribuna para falar em público. Tinha que empregar todos os recursos conhecidos para despertar a confiança na força que, porventura, Deus me dera. Encontrei a solução do problema nas normas simples da fé que a Bíblia nos ensina. São princípios científicos e bons que podem curar qualquer pessoa do doloroso complexo de inferioridade. Empregando-os, a pessoa que sofre desse mal poderá descobrir e libertar a sua força interior, inibida em virtude de uma sensação de deficiência. Tais são algumas das origens do complexo de inferioridade que criam fortes barreiras em nossa personalidade. Ele advém de alguma emoção violenta em nossa infância, ou das consequências de certas circunstâncias ou de algo que fizemos a nós mesmos. É um mal que, da névoa do passado, surge nos recessos sombrios de nossa personalidade. Talvez você tenha um irmão que foi um brilhante estudante. Ele tirava as primeiras notas na escola e você as notas baixas, e isso durante todo o tempo do curso. Você acreditou que jamais alcançaria o mesmo êxito que estava reservado a seu irmão. Ele obtinha notas altas e você notas baixas. Isso fazia você pensar que nunca poderia melhorar sua situação. Aparentemente, não lhe passava pelo espírito que algumas das pessoas que não haviam tirado boas notas na escola eram justamente aquelas que tinham tido maior êxito na vida.
O simples fato de alguém tirar notas brilhantes no colégio não quer dizer que esteja fadado a ser o homem mais importante do país, pois é bem possível que essas notas brilhantes cessem ao receber ele o diploma, e que a pessoa que teve notas baixas venha a receber depois, na vida, as verdadeiras notas altas. O segredo para eliminar o complexo de inferioridade, que é outro termo para a completa falta de confiança em si mesmo, está em impregnar o espírito de uma grande fé. Desenvolva sua fé em Deus, e isso o fará ter absoluta confiança em si mesmo. Consegue-se uma formidável confiança em si mesmo por meio de orações, lendo e absorvendo mentalmente a Bíblia e praticando as suas normas. Tratarei em outro capítulo das formas específicas de orações, mas desejo acentuar aqui que é de natureza particular a espécie de orações que produzem a fé necessária para eliminar o complexo de inferioridade. Orações superficiais, formalísticas e rotineiras não são suficientemente poderosas. Perguntaram a uma excelente senhora negra, cozinheira de uns amigos que tenho no Texas, como conseguiria vencer as suas dificuldades. Ela respondeu que os pequenos problemas podiam ser resolvidos por meio de orações comuns, mas que quando havia um problema muito grave, tornava-se então necessário muitas orações. Um dos meus mais interessantes amigos foi o finado Harlow B. Andrews, de Siracusa, Nova York. Um dos melhores homens de negócios e um dos mais competentes peritos espirituais que até então conheci. Declarou ele que o mal da maioria das orações está no fato de não serem cumpridas. Aprenda a fazer orações compridas para que possa, com fé, chegar a um resultado. Deus avaliará a pessoa de acordo com a magnitude de suas orações. Sem dúvida, ele tinha razão, pois dizem as Escrituras: de acordo com a tua fé é que receberás. Mateus capítulo 9, versículo 29. Portanto, quanto maior o problema, tanto maior a oração. O cantor Roland Hayes citou-me uma frase do avô, um homem que não teve a educação que o neto recebeu, porém, cuja sabedoria natural era evidentemente sólida. O mal de muitas orações é de não virem do fundo do coração. Aprofunde-se em suas dúvidas, temores e inferioridades. Ore muito, faça muitas orações, fazendo-as brotar do íntimo de seu coração, e conquistará uma vital e forte confiança em si mesmo. Procure um competente conselheiro espiritual e deixe-o ensinar-lhe como ter fé. A capacidade de possuir e utilizar a fé e de conseguir a libertação da força que ela proporciona é uma habilidade que, como qualquer outra, deve ser estudada e praticada, a fim de se chegar à perfeição. No fim deste capítulo, há uma lista de 10 sugestões para se vencer o complexo de inferioridade e desenvolver a fé. Pratique-as diligentemente e elas o auxiliarão a criar confiança em si mesmo, dissipando a sua sensação de inferioridade, por mais profunda que seja.